Obrigado, querido. O tempo todo Ele tem feito coisas grandes e maravilhosas sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz, né? A gente tem ministrado muito isso sobre a palavra. Pedro, ele havia pescado a noite inteira e Jesus falou assim, vamos pescar. Ele estava voltando e Jesus diz, vamos pescar de novo. E Pedro foi pescar com Jesus de novo. E ali Jesus falou assim, agora lança a rede aqui. E você sabe muito bem que pescador, ele tem conhecimento, né, de como é. Mas o interessante é que Pedro falou assim, sobre a tua palavra eu vou lançar. Não sei se ele estava ali meio que descrente, olhando, pô, mas esse lugar aqui não é um bom lugar. Eu fico imaginando isso, não é? Por isso que ele diz assim, Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. E sobre a palavra do Senhor Jesus ele lançou e pegou, puxou a rede e veio tanto peixe que quase veio a afundar o barco. Então, tremendo isso, irmãos, ele teve que chamar outras pessoas para serem abençoadas. Ele disse, Senhor, perdoa-me a minha falta de fé. De uma maneira tremenda e maravilhosa, o Senhor operou de maneira maravilhosa, não é? Mas o mais interessante é pensar que Jesus disse e Pedro falou sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra. E Deus vem ministrando para mim, comigo, no meu coração, essa semana de uma maneira especial, porque o Senhor falou assim, a minha fé, ela precisa ser uma fé que opera. A minha fé precisa ser uma fé que parte do coração, e a minha fé precisa ser uma fé que faz diferença. Eu tenho que falar sobre as situações, porque a Bíblia diz assim, olha, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e o texto diz assim, e você disser a esse monte, sai daqui, vai para o mar, ele vai fazer. E o texto de Marcos continua dizendo assim, e tudo quanto tu pedires, o quanto tu disseres, será feito. E eu fiquei pensando exatamente naquilo que nós podemos realizar através daquilo que proferimos, na autoridade que nós temos. E queridos, a palavra do Senhor diz, se que com a tua boca tu confessares, no teu coração tu creres. Então a fé tem que vir de onde? Tem que vir do coração. Não pode ser da boca para fora. Tem que ser de uma convicção que você tem em Deus. E aí você diz sobre a montanha, sai do teu lugar e ela vai acontecer. O problema é que de repente está diante de você, você vai falar e vai acontecer. Vai acontecer ou não vai, ó? Obrigado, pastor. Vou falar de novo, ver se o pessoal já chegou aqui. Vamos lá. Sobre a situação que você está vivendo, você vai dar uma palavra sobre essa situação e vai acontecer. Glória a Deus. Recebe aí, irmão. Acorda aí em nome de Jesus. Quantas vezes nós esperando as coisas acontecerem, quantas vezes nós achamos que, não, vai ser assim, vai ser, ou aceitamos a mesma situação. E o Senhor disse, você vai dizer ao monte, lance ao mar, e o monte vai se lançar. E o texto diz, e tudo quanto tu pedires, tu disseres, será feito. Tu tem fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão? Você já viu um grão de mostarda? É muito pequeno. O Senhor não estava falando de quantidade, ele estava falando de qualidade. Você crê? Então, fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Olha, visualiza a vitória sobre a tua vida agora em nome de Jesus. E esse monte que está diante de você, na tua família, na tua vida financeira, na situação que você está vivendo, você pode dizer em nome de Jesus, sai da minha frente. Deus, muda essa situação. Ministra a minha vida nessa noite, porque eu quero fazer e viver no sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra a minha vida. Meu irmão, em nome de Jesus, comece a dar a ordem para que essa montanha, ela se desfaça. Que essa montanha mude a partir de agora, a partir de hoje. Que o Senhor, de maneira extraordinária, faça algo na tua vida, que até o final do culto, você vai receber a notícia. A notícia vai chegar. A situação vai acontecer. A ordem que você deu vai se concretizar, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Que a tua fé parta do coração e faça essa montanha ser mudada de lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus tem ministrado no meu coração, irmãos. Essa semana, de uma maneira tremenda, minha devocional tem sido em cima dessa palavra. Deus tem mexido comigo com relação a essa palavra.
e eu tenho dito, Senhor, eu creio, e eu vou começar a falar sobre essas montanhas para que elas possam se mover. Deus pode mudar, não é? Deus pode fazer o impossível. E nós temos que viver pela fé e não por aquilo que vemos. Não é assim? Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Senhor quer que a gente haja por meio da fé, viva por meio da fé. Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O viver que tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, eu queria motivar a tua fé, porque nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. E quero começar com esse texto aqui, falando com você. Escute, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. O nosso tema é conheça-se. Só que esse conheça-se não é simplesmente como o mundo está dizendo. Não, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber disso, daquilo outro. Eu estou dizendo ao contrário disso tudo. Eu estou dizendo, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou. A minha identidade está em Deus. Então, quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem Ele é, eu sei quais são as promessas dEle sobre a minha vida. A palavra dEle sobre a minha vida. E a palavra dEle não cai no chão. Quando eu sei quem Ele é, eu sei o tipo que eu tenho de vida, que forma eu devo viver, porque eu sei quem Ele é. E eu vivo porque eu temo. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o que é? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor me afasta do mal. O temor do Senhor me aproxima de Deus. Me quebranta. E a Bíblia diz mais. Posso falar, irmãos? A palavra de Deus diz que Deus, Ele revela os seus segredos daqueles que o temem. É forte, não é? Faltou um glória aí, irmão. Você está ouvindo nos teus ouvidos aí o segredo de Deus, irmão, ou não? Você é íntimo do Senhor? Você tem temor dEle? É para isso que o Senhor revela os seus segredos. Então, em nome de Jesus, leia aí Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você sabe muito bem que até esse versículo, há um processo de Deus na vida de Jó. Jó havia perdido tudo. A mulher dele diz, amaldiçoa o teu Deus, e morre. Ele perdeu tudo, menos a esposa continua sendo a mesma. Não é? Deus, claro, transformou a vida dela, tenho certeza disso. Mas até esse momento, Jó estava numa pindaíba tremenda, numa situação muito complicada, numa crise terrível. Mas em tudo Jó não proferiu blasfêmia contra Deus. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Ele disse, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, disse o Senhor. Não é? Jó 42, versículo 1 e 2, você vai ver exatamente essa característica. E agora no versículo 5 ele vai dizer, Senhor, eu passei por essa experiência toda, de sofrimento, de dor, de perda. E eu queria dizer para o Senhor que antes eu não te conhecia, mas se você pegar no capítulo 1, você vai ver Deus falando que ele era um homem justo e íntegro. Mas ele está dizendo, Senhor, eu não te conhecia, mas agora, através das experiências, através da vivência, eu sei quem o Senhor é. Eu te conheço mais profundamente. Quanto mais eu te conheço, mais eu me quebranto, mais eu me arrependo, mais eu me abomino, diz a palavra do Senhor, e me arrependo no pó e na cinza. Metanoia é a palavra arrependimento, lembra disso? Quanto mais eu conheço o Senhor, mais muda a minha mente. Quanto mais eu conheço o Senhor, eu vou sendo transformado nos meus valores, a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de tratar as pessoas, a minha maneira de ver a vida e a morte também. Olha só que coisa forte. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me arrependo, mais eu me quebranto. E normalmente, querido, quando alguém se aproxima de Deus, ele não cresce. O que ele faz? Ele diminui. Já percebeu isso? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem um problema de grandeza. Quanto mais perto de Deus, maior. Deveria ser o contrário. Quanto mais perto de Deus, o apóstolo Paulo começou o seu ministério de uma maneira e terminou de outra totalmente diferente. Não é?
Ele chega a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou o menor dos apóstolos. Olha só, quanto mais perto de Deus, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais perto de Deus, eu conheço o seu poder, porque o seu poder se aperfeiçoa onde? Dá para entender isso, irmão? É tudo o contrário do que nós temos vivido hoje. E Deus tem colocado no nosso coração uma palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. E eu quero que você foque nisso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me arrependo, eu me quebranto, eu me coloco diante dele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho temor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero servi-lo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo. Oh, glória! Aleluia! Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Queridos, esse capítulo de Êxodo é um capítulo muito interessante, porque vai mostrar esse chamado de Moisés por Deus. Moisés havia matado um egípcio, Moisés havia fugido para Midian, o deserto de Midian, onde ele encontra Jetro, seu sogro, onde ele encontra a sua esposa. Ele está ali na casa de Jetro, ele está ali na tenda de Jetro, ele está ali com a esposa, com a filha de Jetro, ele está ali com as ovelhas de Jetro. Diz a palavra de Deus que ele pastoreava embaixo no monte as ovelhas que pertenciam a quem? A Jetro. O que Moisés tinha? Nada. Deus havia criado Moisés para pastorear aquelas ovelhas e ficar em Midian, no deserto. Foi para isso que Deus criou aquele homem? Foi para isso que Deus chamou aquele homem? O que vocês acham? Claro que não. Ele foi criado para ser o libertador do povo de Deus do Egito. Quando Deus vai falar com ele, ele vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para fazer isso? E agora ele vai dizer assim: olha, Senhor, o que eu vou dizer lá? Qual é o teu nome? Pensa que Moisés não conhecia Deus. E olha a resposta de Deus para Moisés: eu sou o que sou. Deus está dizendo: eu sou o Deus que não precisa de nada para ser. Eu sou em mim mesmo. Deu para entender isso? Deus não precisa de comida para existir, não precisa de luz para existir. Deus não precisa de nada, porque Ele é o iniciador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o iniciador de todas as coisas. Ele está dizendo: diga lá que quem está falando com você é o grande eu sou, o Deus que era, que é e que sempre será. Nele não há sombra e nem variação de mudança. Ele é o Deus que não pode mentir. Ele é o grande El Shaddai. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Aleluia! Olha só quem Deus está falando que Ele é. Deus está se revelando a Moisés de uma maneira tremenda. Porque essa palavra, grande eu sou o que sou. Ele está dizendo: olha, eu sou onipotente, todo potente. Eu sou onipresente, todo presente. Eu sou onisciente, eu sei de todas as coisas. Salmo 139, Davi diz assim: Senhor, para onde fugirei? Da tua face. A palavra não me chegou à boca, à língua, e tu já sabe. Deus vai se revelar de maneira tremenda. E ali, através de Sara, Deus falando com Sara, Sara estava assim, e ele disse: eu sou o grande El Shaddai. Acaso há alguma coisa difícil demais para mim? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Só que, irmãos, parece que Moisés, ele não estava entendendo bem o que Deus estava falando. Parece que ele não percebeu, porque a resposta dele ainda é negativa. Em contraste com o povo e os deuses do Egito, que Moisés conhecia muito bem, lá, cada situação tinha um Deus. Então, o Deus da guerra, o Deus da sexualidade, o Deus das pragas. Lembra? Cada praga vai contra um Deus do Egito. Então, para eles adorarem a Deus, eles precisavam escolher qual Deus que eles iam adorar. Por isso eles tinham vários deuses. A Índia é assim hoje. Em vários lugares tem vários deuses. Então,
Se é para uma área, eles têm que sacrificar para aquela área, para aquele Deus. Se é para outra área, ele tem que sacrificar para aquele outro Deus. Mas Deus está dizendo, não há outro além de mim. Eu sou o único e eu sou o todo-poderoso. Não há além de mim, Deus. Então, meu irmão, você não precisa adorar um, sacrificar para outro, buscar para outro. Você tem um Deus que pode fazer as coisas acontecerem. O nosso Deus é um Deus de artigo definido. É o Deus e não é um Deus. O nosso Deus é o grande eu sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou único e além de mim não há outro. Diz o Senhor, a quem me comparareis? Diz o Senhor dos Exércitos. A quem me comparareis? Aquele que chama as estrelas pelos seus nomes, tem as bem contadas. Aquele que as nações são menos do que nada. Meu irmão, que coisa tremenda é esse Deus. É assim que ele se revela. E ele está dizendo exatamente essa característica dele, os atributos dele. Você está entendendo isso? É esse Deus que você adora. Eu fui chamado para São Paulo para orar por uma mulher. E quando entrei na UTI, tinha tanta coisa lá dentro. Pedra, bola, tudo que você pode imaginar. E cada um era um Deus. E eu perguntei para o rapaz, se ela sair daqui, tu vai agradecer para quem? Ele falou, não sei. E aí Deus ministrou ao meu coração e disse para mim assim, eu não divido. Quem me ajuda aí? A minha glória com ninguém. Quando você busca tudo isso, você coloca Deus para fora. Mas quando você coloca Deus como prioridade, tudo isso cai fora. Você não precisa de outro, ele é suficiente. Você não precisa buscar um Deus para cada coisa, porque você tem um Deus único que pode mudar todas as situações. Ele é o alfa, o princípio. É esse Deus que você crê, irmão. Pode dar glória a Ele, exalta o nome do Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é Deus sobre as nossas vidas, e agora Ele está dizendo quem Ele é, está ouvindo? Esse é o Deus que você serve. Isso tem que gerar no teu coração um profundo sentimento de arrependimento, de quebrantamento. Se Ele fizer, Ele é, e se não fizer? E se Ele curar? E se não curar? E se a porta abrir? E se não abrir? Isso significa, eu não o adoro por aquilo que ele faz. Eu o adoro por aquilo que ele é. Está ouvindo, meu irmão? Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus. Se ele fechar a boca do leão dentro da cova, ele é Deus? É. E se não fechar, continua sendo Deus. Ele não depende daquilo que eu passo para ser Deus. Ele não depende de mim para ser Deus. Ele é Deus, sou eu que dependo dele. Quando eu vou servir na igreja, como obreiro, como servo, quando eu vou dedicar minha vida para servir o Senhor, irmão, eu sirvo porque eu amo, e não porque o pastor vai olhar para mim, não porque as pessoas vão me reconhecer. Eu sirvo porque eu amo, porque eu dou o dízimo. Eu amo. Porque eu dou o dízimo? Porque eu amo. De novo, porque eu dou o dízimo? Porque eu dou oferta? Porque eu evangelizo? Porque eu amo, irmão. E infelizmente existe um evangelho que está sendo pregado, que é um evangelho de peso, que é um evangelho de dinheiro, que é um evangelho contrário a tudo aquilo que o Senhor está dizendo. E por quê? Porque Jesus veio demonstrar o amor. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A grande mensagem: você quer ser discípulo, tem que amar. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Está entendendo? É uma visão totalmente diferente. Então, querido, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me quebranto e me arrependo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho temor no meu coração. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me quebranto e quero servi-lo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu perdoo, porque quem não perdoa não é perdoado. E aí, quando a gente começa a estudar e olhar para o Novo Testamento, Jesus, 7 vezes, ele vai repetir a mesma palavra: eu sou. 7 vezes, Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou. E as pessoas querem pegar pedra para atacar nele. Você está dizendo, os judeus dizendo, você está dizendo que você é Deus? Você está reivindicando as mesmas palavras que Deus falou a Moisés? E Jesus diz: eu sou. Abra a Bíblia aí, irmão. João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35.
Dá para colocar aqui? Glória a Deus. Olha só, irmão, vamos ler junto aqui. Declarou-lhes quem? Jesus. Preste atenção agora, irmão, que é muito importante. Olha aqui, ó. Eu sou o pão. Primeira coisa importante que você precisa saber é que tem um artigo definido. Tem professor de português aí? O que é um artigo definido? Ele diz que ele é o único. Ele não está falando sobre um pão que você come todo dia. O que esse povo entende? O maná do deserto. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando que ele é um pão diferente de todos os outros. Porque esse pão que ele dá, você come e nunca mais terá fome. Você está entendendo isso? Ele está dizendo, eu sou o pão e não um pão. Eu sou o pão e não um pão. O único pão que alimenta a tua alma é Deus. Ele é o pão que desce do céu, ele mesmo disse isso. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está falando de novo sobre suprir as necessidades básicas que só ele pode suprir, só ele pode fazer, só ele pode dar. Se você voltar para o capítulo 3, capítulo 4, você vai ver Jesus tendo uma conversa com a mulher samaritana. Lembram disso? E a mulher estava naquele poço ali, e Jesus disse alguma coisa para ela assim: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Olha só, Jesus não estava falando sobre uma água normal, Jesus está falando de uma água sobrenatural. Porque se você olhar para 2 capítulos, diante do capítulo 6, do capítulo 8, você vai ver Jesus falando o seguinte: sabe o que é essa água? Essa água é o Espírito Santo. E do teu interior vão fluir o quê? Rios de água viva. Ele está falando sobre o Espírito Santo que viria sobre a vida do povo. Então, queridos, o Senhor está falando que Ele supre as maiores necessidades. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o único pão. Ele é aquele que não há comparação. Ele alimenta e você não tem mais fome. E Ele dá água e você não tem mais sede. Mas você percebeu que esse texto está dentro de um contexto que é a multiplicação dos pães? Se você voltar um pouquinho, você vai ver que os discípulos não entenderam nada da multiplicação dos pães. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, o que ele faz? Dá graças. E o que acontece? Ele alimenta quanto? 5.000 homens. Logo em seguida vem esse texto. Presta atenção nisso que Jesus está dizendo. Ó o time aí. Presta atenção. O Senhor está dizendo, olha, não é esse pão aqui que eu acabei de multiplicar. Esse pão não é nada. Esse pão você come e daqui a pouco você vai ter fome de novo. Essa água você bebe e daqui a pouco você vai ter sede de novo. Mas a água que eu te der, o pão que eu te der, você nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Ele está falando sobre salvação, sobre vida eterna. Ele está falando sobre suprimento espiritual. Ele está falando sobre o poder de Deus. Ele está falando sobre a unção que para as nossas vidas, que nós temos e recebemos por completo. Está ouvindo isso, irmão? E é através desse alimento que nós vamos viver, é através desse alimento que nós vamos ser, através desse alimento nós vamos revolucionar o mundo. Está entendendo isso? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não vai ter fome. Aquele que vem a mim não terá mais sede. Está com fome? Está com sede? Vai para Ele. Lá você vai estar saciado. É na presença de Deus que você está saciado. Na presença de Deus a plenitude de alegria, a sua destra delícias perpetuamente, diz o Salmo. Davi havia entendido esse princípio, que na presença do Senhor é que está a nossa saciez. Está entendendo? Você só vai ser saciado, meu irmão, nesse mundo com a presença de Deus. Tem gente que tem dinheiro, está vazio. Tem gente que tem carro, está vazio. Tem gente que tem um monte de coisa aí, que o mundo deseja, fama e outras coisas, e está vazio. E está sempre buscando alguma coisa, já percebeu? Sempre alguma coisa a mais, sempre alguma coisa a mais. É um celular novo, é um carro novo, é uma novela nova, é sempre um Netflix novo, é uma série nova. Sempre tudo tem que ser tudo novo, novo, porque nada satisfaz a vida.
Irmão, nós estamos entrando nisso também. E o diabo está dizendo, olha, é assim mesmo, você precisa de algo novo. Por quê? Porque isso aqui tudo já cansou você. Só que o inimigo está dizendo o seguinte, olha, está demorando a promessa. Então escuta, você precisa de algo novo. Você precisa de um Deus novo. E às vezes ele vai dizer, você nem precisa de um Deus, você é um. Pronto, lascou tudo agora. E eu costumo dizer, irmãos, ensinar, o diabo não está preocupado se tu tem carro, casa ou qualquer coisa parecida. O diabo está preocupado se você tem coisas que te aproximam de Deus. Porque vai dar carro para te afastar de Deus, vai te dar dinheiro, vai te dar emprego, vai te dar tudo para se afastar de Deus. Porque o interesse dele não é você ter carro, o interesse dele é você estar longe de Deus. Porque quando você está longe de Deus, você é uma presa fácil para ele. Ele vai colocar laços na tua vida, montanhas, situações difíceis. Para quê? Para você não se aproximar de Deus. Porque ele não quer você perto de Deus. Porque ele sabe que a hora que você estiver perto de Deus, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmão? E aí, irmão? O que vai acontecer se você estiver perto de Deus? O que vai acontecer se você estiver perto de Deus? E aí? Vale a pena ir para ficar perto de Deus ou não vale? Quando você vai perto de Deus, você vai começar a realizar coisas maiores que Jesus realizou. Porque ele disse isso. Vocês realizarão coisas maiores. Maiores. Está ouvindo isso? E o diabo sabe disso. Só quem não sabe somos nós muitas vezes. Ele é o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12. Abre comigo. João 8, 12. Olha para mim aqui. Coloca para mim aqui na frente também. O segundo eu sou. Ele vai dizer assim, olha lá, irmãos. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz. Preste atenção no que o texto está dizendo de novo. Eu sou, artigo definido, irmão. Jesus é qualquer luz? Jesus pode ser comparado com alguma luz? Não, porque ele não é uma, ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Preste atenção, ele é único. Jesus está dizendo, eu sou, as mesmas palavras de Deus no Antigo Testamento. Eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. E o texto está dizendo mais, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez o Senhor traz essa perspectiva de salvação, meu irmão, de direção. Luz nos dá direção, lâmpada, quem me ajuda aí? Para os meus pés, é a tua palavra. E luz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Agora, ó com grande treva, se os teus olhos não forem bons. A palavra do Senhor está mostrando para nós que a luz é aquela que vai mostrar o caminho, é aquela que vai dar a direção. A luz é aquela que estará conosco todo o tempo. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver o povo sendo guiado pela coluna de fogo, que trazia luz e aquecimento para aquele povo. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que o povo que estava buscando a luz, ele recebeu a luz, que é Cristo Jesus. Agora o interessante é dizendo assim, olha, aquele que me segue nunca andará em trevas. Isso tem a ver com pecado, isso tem a ver com condenação, isso tem a ver com o inferno. Aquele que está na luz, ele não anda em trevas. E por que, bispo, não anda em trevas? Porque onde há luz não pode haver? É simples entender isso. Não dá para eu andar nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Não dá para andar em meia luz, não. Viu, meu irmão? Meia luz, a Bíblia fala que não é. Olha só, eles estavam acostumados com lampiões também, talvez. A iluminação da época era uma iluminação extremamente precária. E agora está dizendo, olha, não é essa luz que dá direção para vocês que eu estou falando. Não é a luz que o povo conhecia no Antigo Testamento que Deus fez, mas eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, irmão, quando nós olhamos para essa luz, nós vamos ser curados, restaurados, direcionados, posicionados. Quando estamos nessa luz, as trevas não podem permanecer em nossa vida. Agora, irmãos, o próprio João, no capítulo 3, ele vai dizer assim, eles amam mais as trevas, quem me ajuda aí? Do que a luz, porque as suas obras são más.
Como é que pode o homem amar mais as trevas do que a luz? Porque, irmão, nós somos mais atraídos pelas trevas do que atraídos pela luz. E quando eu estou falando trevas, eu estou falando sobre uma forma de viver. Eu estou falando sobre falta de caráter. Eu estou falando sobre aquilo que é negativo, escondido. Porque você não pode fazer isso na luz. Quando você se aproxima da luz, diz a Bíblia, as tuas obras são manifestas. Não é assim? Você pode esconder muita coisa nas trevas, mas na luz você não consegue esconder. Para andar na luz, você tem que ser santo. Para andar na luz, você tem que andar direito. E por que será, irmãos? Talvez aquela palavra de Paulo, o bem que eu quero e o mal. Eu sou a luz. João 10:9 agora, olha para mim, João 10:9. Já coloca aqui na frente também. Mais uma vez, o Senhor vai dizer, eu sou. Olha só, eu sou a porta. Se alguém entrar na casa, o filho entrará e sairá, e achará pastagem. Mais uma vez, eu quero dar essa ênfase. Ele está dizendo sobre a única porta. Ele não está falando sobre uma das portas. Ele está falando de uma porta única. Eu sou a porta. Irmão, se você olhar, o pastor ele tinha costume de deitar, né, na porta do aprisco, para cuidar das suas ovelhas. Ali ele cuidava das ovelhas. Ele trazia segurança para as ovelhas, não é? Então aquele que entra por essa porta acha segurança. Aquele que entra nessa porta, ele tem pastagem, ele tem sustento, ele tem cuidado, ele tem a proteção. O pastor é aquele que está na porta para trazer essa segurança, para posicionar através dessa segurança. O texto está dizendo, olha, aquele que entra salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele está falando dentro de uma parábola. E ele vai falar sobre duas lideranças espirituais nesse texto. Porque ele vai falar sobre o mercenário, o ladrão, o salteador que não entra pela porta. E ele vai falar sobre o bom pastor, que nós vamos falar agora. Se você for um pouquinho para frente aí, capítulo 10, versículo 11, o Senhor vai de novo. Põe no versículo 11 aqui para mim, olha só. Leia comigo aqui, irmão. 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, repete, dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor está falando de novo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Bom por quê? Porque existem os maus pastores. Porque tem esses líderes espirituais que são salteadores, ladrões, que são esses que entram pela janela e não pela porta. Mas a Bíblia diz que aquele que é o pastor, ele entra pela porta, ele age da maneira correta. A palavra bom tem a ver com caráter, com sinceridade. Ele é bom naquilo que ele faz. Ele é bom o todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Vamos de novo? Vamos lá. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Querido, isso tem a ver com caráter. O que ele diz, ele faz, ele cumpre. Aquilo que ele prometeu, ele fará. As promessas e a palavra de Deus não vai cair no chão. Glória a Deus. Está ouvindo isso? Nós temos um Deus bom. Agora, querido, para acrescentar, nós temos uma palavra aqui tremenda no grego, porque ela fala sobre a palavra poimênica, que é a palavra de cuidado, de sustento, de proteção. E essa é a ideia do pastor. O pastor é aquele que guia a águas tranquilas. Não é em qualquer água. A ovelha não toma água em qualquer lugar. Ele leva a pastos verdejantes. Ele traz a segurança. Ele refrigera a alma. Ele traz aquilo que as pessoas precisam, necessitam. As suas ovelhas. As suas ovelhas. Ele não trata bode. Vira o seu irmão do lado e diga assim: irmão, tu é ovelha ou é bode? Olha para o irmão do outro lado. Pergunta aí, irmão, bode ou ovelha? A diferença da ovelha e do bode é que quando você bate na cabeça dela, a ovelha abaixa a cabeça. E o bode? O bode já se levanta, já quer dizer, já quer fazer, já quer matar, já quer... Não é, não? Terrível, o bode é terrível. E no meio da igreja tem bode, não? Não, aqui não, né? Só lá em Santos que tem bode. Aqui tem, não. Tem bode aqui, pastor Ney? Ah, só em Santos. Ah, ainda bem, né, irmão? Ainda bem que aqui não tem bode. A mulher do bode é o quê? Rogério, a mulher do bode é o quê? É o cabrito? Não.
O que é a mulher do bode? A boda? Não. Cabra. Obrigado, irmão. Obrigado. A cabra. Esqueci como era a mulher do bode, o feminino do bode aí, ó. A cabra. Tem cabra aí, irmão? Dá amém aí, dá glória a Deus. Ainda bem que não tem ninguém aqui. Glória, só lá em Santos. Querido, bode tem que receber chicote. Agora, ovelha, o Senhor abre a porta, o Senhor cuida, o Senhor traz pastagem, Ele traz segurança, Ele traz proteção, o inimigo não chega perto. Por quê, irmão? Porque Ele cuida, Ele é o bom pastor. De novo Ele diz, o bom pastor, o que Ele faz? Além de cuidar, Ele é bom demais, porque além de cuidar, o que Ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas, aleluia. Querido, me vem à mente aquela ovelha que cai no buraco e se machuca, e o pastor vai até ela e procura ela e acha, e quando acha, pega aquela ovelha, coloca nas suas costas, traz ela, cuida das suas feridas, trata dela, sustenta ela, alimenta ela, cura, para que ela possa caminhar de maneira saudável. Está ouvindo? Você é essa ovelha? Você é a ovelha do aprisco do bom pastor ou não? Cadê as ovelhas, irmão? Dá glória a Deus aí se você é ovelha desse pastor. Amém, glória a Deus. Não é? Ou você é bode? Ou você é o que? Cabra? Hã? Você pergunta assim, bode ou cabra? Ou melhor, ovelha ou cabra? Ovelha ou bode? Se não respondeu, porque é bode, irmão. Vai, pergunta de novo, vai, vamos ver. Agora todo mundo vai responder. Agora todo mundo vai responder, né? Ah, opa, só dá ovelha aí, glória a Deus, aleluia. A bondade do pastor aparece em 3 aspectos. Ele dá vida pelas ovelhas, segurança e salvação. Ele traz intimidade, ele conhece cada uma pelo seu nome e cuida individualmente segundo as suas necessidades. Em terceiro lugar, ele traz um afeto genuíno a cada uma delas. Ele supre cada uma das suas necessidades emocionais e espirituais e físicas. Ele é bom por causa disso. Essas são as características do bom pastor. Dá vida pelas ovelhas, tem intimidade, conhece cada uma pelo seu nome, cuida individualmente segundo a sua necessidade. Terceiro, ele tem um afeto genuíno por essas ovelhas. João 11:25. Abre aqui para mim, por favor. João 11:25 diz assim. Vamos ler junto aqui, irmãos. Está acabando. Declarou Jesus: eu sou o quê? Quem crê em mim, ainda que morra. Queridos, esse está num contexto de Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro havia morrido, fazia 4 dias Jesus chega. E chega depois de 4 dias porque eles tinham uma visão que por 3 dias o Espírito ficava sobre a tumba, não é? Então se Jesus viesse no 3º dia, então eles acreditavam que era assim, está vendo? Nossa tradição era verdadeira. 3 dias o Espírito fica, mas Jesus chega no quarto o Espírito já tinha ido embora. Então não tinham como eles dizer, olha, foi um truque, foi alguma coisa que foi feita aí contrário, não. E aí o que acontece, irmãos? Jesus vem falar com Maria e Marta, e a palavra do Senhor para eles é essa. Maria e Marta, diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero pular mais um aqui, irmãos, porque tem tudo a ver. João 14:6. Você vai ler comigo aqui, vamos lá? João 14:6. Abre para mim aqui também, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Quem sabe de cor, me ajuda. Declaradores, respondendo Jesus, eu sou. Preste atenção nos artigos definidos. O caminho, não um caminho. E mais uma vez, artigo definido. Ele é a única verdade. Conhecereis a verdade e a verdade. Isso, é na verdade, não é na mentira, é na verdade. E a vida. Ninguém, senão por... O Senhor está falando sobre vida eterna, sobre salvação, sobre andar segundo a sua vontade, sobre chegar ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a única vida. É uma vida diferente. Não é qualquer vida. Não é uma vida que não vai ter dificuldades e problemas, porque o Senhor não nos prometeu isso, mas Ele prometeu a sua presença. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
para a gente fechar. João 15, versículo 1 até versículo 5. Põe aqui para mim, por favor. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai? Vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos. Estamos limpos ou estamos sujos? O que é que te limpa? Vocês já estão limpos pela palavra. O Senhor está dizendo isso. É Jesus falando que vocês tenham falado. Vamos em frente. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Vai em frente. Eu sou, de novo aí, a videira, vós sois as, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim, queridos, a videira é aquela que vai dar aquilo que é necessário para que a vara produza frutos. Diz a palavra de Deus, se você continuar lendo esse capítulo mesmo, ele vai dizer: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? É o Senhor que nos traz tudo aquilo que nós precisamos, como a videira dá às varas tudo aquilo que é necessário para que ela produza, e produza muito. E a Bíblia diz: vocês vão dar muito fruto. Se você não dá fruto, é porque você não está na videira. Se você não produz, se você está seco, se você não consegue produzir, é porque você não está recebendo da videira o sustento necessário, aquilo que vai fortificar a tua vida, a tua alma, a tua existência. Você como cristão verdadeiro, está cheio de cristão fraco aí, está cheio de gente que não conhece a palavra, e ouve qualquer coisa, e acha maravilhoso, e acha lindo, aquilo que um fala, o outro fala, o David Leonardo fala, do que aí fala o outro fala, e você fica numa confusão só, que você não sabe quem falou o quê. Por quê? Porque você não foi alimentado pela videira, você não conhece a palavra, então aquilo que o outro fala é bonito para você, porque falou em nome de Deus. Gente, o diabo fala em nome de Deus, e não é de Deus. Nem todo mundo que diz o nome de Deus é bom. Eu tenho quebrado com essa visão lá em Santos. Não, mas é bom. É bom o quê, rapaz? Isso é coisa do diabo. Que é bom nada. Não, mas ajuda, irmão. Toda ajuda é bom, é importante. Que toda ajuda, irmão, quando você vai buscar toda ajuda, você não vai buscar Deus. Você não precisa de toda ajuda. Você tem um Deus que tem todo o poder, e Ele pode mudar essa história. Se Ele não mudou, é porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Está ouvindo aí? Para com esse negócio que é bom. Para com esse negócio que toda ajuda ajuda. Toda ajuda te afunda. Essa é a realidade. Porque te afasta de Deus. Deus não divide a sua glória. Querido, Ele é o pastor, sua ovelha. Ele é a videira, eu sou a vara. Olha só que coisa tremenda, não é? É Ele que me traz sustento. É Ele que é o pastor. Então, quanto mais eu o conheço, mais eu me conheço. Quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Se Ele é Deus, se Ele é Pai, eu sou filho e eu sou servo. As promessas de Deus estão sobre aqueles que são filhos, aqueles que são ovelhas, aqueles que são desse aprisco. Está entendendo isso? Isso tem que fortalecer a tua alma, o teu coração. Para de ficar vivendo e buscando um monte de coisa. Você está buscando errado, irmão. Por isso que nada te satisfaz. Você tem que ir para Deus, porque é em Deus a tua satisfação, é em Deus está a solução da tua vida. É na presença de Deus que a plenitude está sobre a tua vida, e vai saciar a tua alma, vai saciar o teu espírito, vai trazer o que você precisa. Ah, meu casamento não muda, não muda. Começa a buscar Deus, começa a ir para a presença de Deus, tu vai ver teu casamento mudar. Meu marido não muda, para de querer mudar ele, vai para a presença de Deus, tu vai ver teu marido mudar. Ah, o meu trabalho não muda, vai para a presença de Deus, e vai mudar, porque se Deus não mudar o teu trabalho, Ele muda você. Às vezes você está pedindo: Deus muda o meu marido, Deus vai começar a mudar você. Muda minha esposa, Senhor, essa mulher, não aguento mais, aí Deus muda você. Ninguém disse amém agora, né? Coisa daí. Não quer mudar não, né? Deixa o outro mudar. É assim? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. O sustento de Deus. Querido, escuta o que eu vou dizer agora. O sustento de Deus é de graça. E é para você. Ou você libera esse sustento sobre a tua vida, ou você traz esse sustento
de sobre a tua vida. Tua maneira de viver e de ser. Ou vai liberar esse sustento, essa proteção, essa bênção, esse cuidado. Ele vai trazer isso. E aí, você vai ficar que nem o Deus do Egito. Os deuses do Egito, né? Veio uma praga, eles vão lá adorar e sacrificar para um Deus. Não deu certo, a praga aconteceu. Aí vem outra praga, vamos a outro Deus, vamos sacrificar, e não tem jeito. Praga do primogênito, vamos sacrificar, não vai ter proteção. É que nem Elias. Baal era o Deus do fogo, era o Deus da chuva. E o que acontece é que Elias diz assim: olha, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Lembra disso? E aí o que acontece? Os profetas estão lá, clamando de manhã até a hora do meio-dia, clamando, pedindo, pulando, se cortando. E aí passa, Elias diz: olha, pede mais alto, porque talvez ele esteja ocupado. Versões diz, talvez ele foi até no banheiro, não é? E aí ele não te ouviu. Vai de novo, pede mais alto. E diz que aqueles homens começavam a dar mais e mais, a maioria. Já pensou você contra 450 profeta de Baal? Você acha, fala, como pode um contra 450? É possível, irmão? Quem é a maioria? Quem está do teu lado? Quem está contigo? Você não precisa de 450 profetas de Baal. Você não precisa vários deuses. Você não precisa nada disso. Você precisa do Senhor, o Deus único e verdadeiro. O que acontece é que quando Elias vai lá e começa o processo naquele altar, ele restaura o altar, e ele diz assim: traz água, joga água sobre esse altar, e ainda faz uma vala, e a água enche aquela vala, e ele diz: Senhor, agora, mostra o teu poder, a tua graça, vem fogo do céu, lambe toda a vala, seca aquele lugar, consome de uma maneira tremenda, e todo o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor. Eu quero dizer para você, irmão, Ele é único. O que eu quero trazer para você hoje, se você não entendeu nada do que eu disse, eu quero que você tenha no teu coração isso: só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Ele é único, agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus sobre a nossa vida. Então, meu irmão, tem que haver no meu coração quebrantamento, tem que haver no meu coração arrependimento, tem que haver no meu coração a ideia de que eu tenho que ser aquele que está quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não resiste. Escuta o que eu vou dizer: Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. É isso aí. Está ouvindo isso? Isso tem que gerar no nosso coração temor. Você já sabe quem Ele é? Aí a minha pergunta agora: você já sabe quem você é? E se você sabe quem você é, se você é ovelha, não vai viver como bode. Tem ovelha querendo ser bode, tem águia querendo ser galinha aí, tem coca querendo ser fanta. Não, essa parte pula, não é? Irmão, se tu é coca, não é fanta, nem suquita, não é? Tu sabe o que tu é? Tu é vara, tu tem que frutificar. Está ouvindo? Escuta, o que você é faz você produzir. Escreve isso aí, saiu agora essa, hein? O que você é tem que fazer você produzir. Agora, se você não produz, alguma coisa está errada. E é com Deus? Não é contigo, comigo. Você sabe quem você é? Em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Se você sabe quem você é, você vai produzir. Se você sabe quem você é, você vai viver algo que ninguém vive. Está ouvindo? Porque Ele é a vida. Você vai fazer aquilo que ninguém faz, vai ver aquilo que ninguém vê e vai receber aquilo que ninguém recebe. Você está ouvindo isso? Então vamos ficar de pé, irmão. Em nome de Jesus, levanta aí. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O pessoal vai cantar uma música aqui.
E enquanto isso, querido, eu quero que você se derrame diante dele, que você se arrependa. O caminho mais rápido para a vitória é se quebrantando, é se arrependendo. O caminho mais rápido para o milagre é se quebrantando. Jó, Deus falou aos amigos de Jó: vai lá, Jó vai orar por vocês. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino, eu me arrependo. Metanoia, muda valor, muda mente, muda. Em nome de Jesus, aí no seu lugar, querido. Coloca diante de Deus a tua vida. Começa a dizer a esse monte que ele agora vai cair. Essa noite, Deus pode mudar o teu trabalho, mudar a tua casa, a tua família. Deus pode mudar a tua vida financeira. Deus hoje pode transformar a situação. Eu não sei qual é a montanha que está diante de você, mas pela fé isso vai mudar. Porque quem eu sei, quando eu sei quem Ele é, eu também sei quem eu sou. Quando eu sei quem Ele é, eu sei o que eu sou capaz de fazer. Quando eu sei quem Ele é, eu sei o quanto e quando eu posso produzir. Quando eu sei quem Ele é, as coisas vão mudar, porque eu sei quem eu sou. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando eu não sei quem Ele é, eu também não sei quem eu sou. E eu fico procurando, e eu não vou achar nunca. Quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Fala aí, meu irmão. Fala para Deus: Senhor, eu sei quem eu sou. E fala para Deus o que você é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você.